Olá, eu sou o Júnior. Neste vídeo, um caso verdadeiro. O bizarro incidente do Passo de Dyatlov. Hipotermia é provavelmente uma das piores formas de morrer. Pense bem, as articulações se congelam. O frio se torna tão intenso que chega a queimar, enquanto a queda brusca de temperatura é capaz de enrijecer e fragilizar o corpo, que pode facilmente se quebrar. Foi justamente assim que a tragédia envolvendo um grupo de 10 alpinistas russos teve início em 1959, quando muitos deles morreram durante uma tentativa de escalar os Montes Urais, no que ficou conhecido como o Incidente do Passo de Dyatlov. E aquela não seria uma tarefa fácil de forma alguma. O caminho pelo qual percorreram era, sem dúvidas, um dos mais difíceis de se escalar em toda a Rússia, mesmo que para os integrantes de idades entre os 20 e os 23, com apenas um deles perto dos 40 anos, fosse algo que valesse o risco. E não pense que eram amadores, pois apesar da pouca idade, foi dito que todos ali tinham bastante experiência com esse tipo de aventura. Não estavam confiantes. Apesar disso, este sentimento de insegurança era o que os motivava. Uma incerteza que causou a morte de 9 membros do grupo. Sim, 9 e não 10, porque logo no começo, Yuri Yudin viu-se forçado a desistir devido aos problemas de saúde que sofria. Igor Dyatlov, o líder do grupo, não achou que isso seria um problema e resolveu que entraria em contato mais tarde, quando atingissem o objetivo. De fato, houve um atraso na comunicação, algo que a princípio não incomodava, sendo totalmente comum na maioria dos casos, ainda mais que a façanha envolvia uma montanha bastante perigosa de subir. No entanto, o tempo se mostrou muito além daquilo que estava previsto. Foi quando as buscas finalmente começaram. Um caso sem explicação, onde quanto mais se tenta montar o quebra-cabeças, menos peças se encaixam. As teorias? Elas são muitas. De avalanche a experimentos do governo. De alienígenas ao abominável Homem das Neves. Mas isso é algo que veremos aos poucos. Veja, quando os investigadores chegaram no local, o acampamento estava uma verdadeira bagunça. Mesmo assim, encontraram alguns pertences como câmeras fotográficas, instrumentos de corte e algo de comida. Em meio a uma análise cuidadosa do cenário, 2 detalhes chamaram a atenção. Primeiro, as tendas tinham rasgos feitos através do interior. A situação mostrava que, muito além de um ataque feito por algum animal feroz, essa causa tão bizarra fez com que os jovens cortassem suas tendas desde dentro e fugissem às pressas, mesmo em meio a temperaturas de menos 25 graus. Digo isso porque as muitas pegadas encontradas seguiam por diversos caminhos, pelos quais se dividiram e puderam seguir. Segundo, acharam uns aparatos de escalada e uma jaqueta por perto, o que deixou tudo ainda mais complicado. Ficou claro que alguma coisa os fez fugir apavorados. Chama a atenção o fato de que, se o dono da roupa a tivesse tirado na barraca, ela estaria dentro de alguma delas. No entanto, estava do lado de fora. Então, como explicar o ato de alguém tirar o agasalho em meio ao frio extremo? E por que se esquecer dos instrumentos de escalada que proporcionam melhor locomoção? Nada fazia sentido. Mas e quanto aos 9 alpinistas? Bem, se lembram das pegadas? Elas eram bem marcadas e seguiam por muitos caminhos até o bosque. Nele,
encontraram os 2 primeiros esquiadores, Yuri Doroshenko e Yuri Krivonichenko, ambos encostados próximos a uma árvore com ramas caídas. Havia também os restos de uma fogueira. Os 2 vestiam camisetas, uma manga longa e outra curta. Porém, estavam sem as calças. Um deles usava um par de meias, enquanto o outro tinha uma só. Pelos sinais de queimadura nas mãos e no rosto, possivelmente se aproximaram demais do fogo, tentando se aquecer. Os próximos 3 esquiadores encontrados seriam Zinaida, Rushten e Igor, o líder. Foram achados mais ou menos na metade do caminho de volta para o acampamento. Suas posições mostravam que tentaram retornar, mesmo sob forte nevasca. Tinham vestimentas melhores que os Yuri, e embora descalços, um deles usava apenas uma bota. Provavelmente morreram por causa da hipotermia e do cansaço, já que refazer o caminho de volta durante o frio exigiria um maior esforço e eles teriam que subir a montanha. Ficou impressionado? Pois espere só até escutar o resto. O terceiro grupo, formado por Lyudmila, Nikolai, Semyon e Alexander, só foram encontrados 2 meses depois, dentro de um abrigo improvisado, todos cobertos por uma capa de neve. Aqui a situação era mais complicada. As outras mortes ocorreram por hipotermia, mas agora os corpos possuíam fraturas no tórax e na cabeça, todas ocasionadas por vários golpes, fortes o bastante para causar hemorragia e morte instantânea. Alguns deles estavam sem os olhos, era horripilante. Mas, sem dúvida, o mais assustador era o corpo de Lyudmila, já que lhe faltava a língua. Trata-se de um caso antigo e muito difícil de explicar. Seguiremos repassando as principais teorias. Uma das hipóteses mais aceitáveis. Foi dito que os membros do grupo eram esquiadores experientes. Entretanto, torna-se estranho o fato de que fossem rotulados assim, mesmo sendo tão jovens. Era a primeira vez que iriam percorrer um trajeto tão perigoso. E, embora tivessem um pouco de prática, a nova experiência seria um dos maiores desafios de suas vidas. Não surpreenderia se Igor errasse a trilha, desviasse o caminho e direcionasse a todos para um local de fácil acesso para uma avalanche. Por mais incrível que possa parecer, isso faz bastante sentido. Foram muitos os relatos da época sobre o avistamento de luzes no céu, na mesma noite que o incidente do Passo de Atlov ocorreu. Além disso, a última foto tomada por Krivonichenko parece revelar um tipo de foguete ou luz misteriosa no céu. Vejamos. O ano era 1959, apenas 2 anos após o começo da corrida espacial na União Soviética. Experimentos eram realizados a todo o momento, e muitos avistamentos de discos voadores foram relatados em diversas partes do mundo. Os países tentavam a todo custo se sobressair cientificamente. Então, um teste mal sucedido poderia muito bem ocasionar uma explosão e, consequentemente, um deslizamento de neve. Essa teoria, em particular, baseia-se na descoberta de radioatividade nas roupas de algumas das vítimas, além da confirmação da própria União Soviética sobre teste de bombas aéreas realizados na época do acidente. Todavia, é difícil explicar. Se fosse radiação, ela estaria presente em todos os esquiadores e nas suas peças de roupa, mas não foi este o caso. Seria mais fácil teorizar sobre um teste nuclear, já que o impacto de uma explosão
poderia causar as fraturas detectadas nos membros do terceiro grupo. Outra bem complicada. Em seu momento, o incidente ganhou fama por uma foto encontrada em uma das câmeras fotográficas do grupo, onde podia-se ver uma silhueta grande próxima das árvores. Há quem diga que enormes pegadas foram vistas rondando o acampamento. Mesmo assim, os relatórios oficiais dos investigadores soviéticos não listaram nada além dos rastros do grupo. Sobre a imagem, bem, ela é verdadeira. Os negativos encontrados em uma das câmeras fotográficas possuíam a mesma silhueta bizarra. Além disso, no diário de uma das garotas, havia a seguinte anotação: agora sabemos que o abominável Homem das Neves existe. Tudo é, no mínimo, estranho. Há ainda outras duas teorias antes não citadas. São elas: desnudamento paradoxal e assassinato do grupo pelos nativos Mansi. A primeira diz respeito ao surto que ocorre em meio a uma crise hipotérmica. É quando o frio afeta tanto a vítima que ela desenvolve uma sensação de calor como se estivesse queimando. Então ela retira toda a roupa do corpo e, com isso, causa a própria morte por hipotermia. A segunda trata da hipótese de que o povo Mansi tenha assassinado os 9 alpinistas. Uma teoria muito creditada devido ao significado do nome do local, conhecido como Montanha da Morte. Mas ela não é chamada assim porque eles são criminosos. O nome se aplica à crença dos Mansi de que os espíritos protetores que vivem na floresta se alimentam das partes moles do corpo humano, o que seria uma explicação do porquê Lyudmila teve a sua língua arrancada. Mas ambas não passam de especulações, sem nenhuma prova contundente. Enfim, é um caso antigo, muito difícil de explicar. A ausência de testemunhas e as inúmeras teorias fazem com que muitas especulações surjam. Não havia sinais de luta em nenhuma das vítimas. Mesmo assim, algumas delas foram severamente machucadas. De cara, pode-se descartar que todos tiveram surto coletivo e tiraram suas roupas, já que se este fosse o caso, eles não buscariam se aquecer com uma fogueira e nem voltar para o acampamento. Também estariam nus e não usando somente poucas peças. O mais notável é que os corpos tinham ferimentos que, segundo o legista, só poderiam ser causados por uma força considerável. Junte isso ao relato dos investigadores de que foram atacados por uma força desconhecida, e tudo fica pior ainda. A teoria do abominável Homem das Neves também é questionável. Há uma foto de Nikolai no exato local onde o tal monstro foi fotografado, no que poderia ser uma provável brincadeira do grupo. Quando comparamos as duas imagens, tudo fica ainda mais em evidência. Diário de Grupo, 23 de janeiro de 1959. E aqui estamos, dentro do trem. Cantamos todas as canções que conhecemos e aprendemos novas. Vamos dormir às 3 horas da manhã. Me pergunto o que essa viagem nos reserva. O que iremos encontrar. Você acabou de assistir a mais um vídeo. O que achou? Aperta o like para nos ajudar e não se esqueça do comentário. Obrigado por assistir. Tchau.